TV7, Educar é Preciso, Geografia no Ar. Aqui quem fala é o professor Sandro Leonel. Vamos para um segundo podcast para quem está estudando a América do Norte. Esse segundo podcast nós vamos falar dos cinturões econômicos que existem nos Estados Unidos. Eles são dois. Um é o Manufacturing Belt, cinturão fabril, onde teve o primeiro processo de ocupação estrutural da economia estadunidenses, que compreende regiões, cidades principais: Boston, Nova York, Pittsburgh, Detroit e Chicago. Esse complexo de 5 cidades, durante os primórdios, foram consideradas, no século XIX, final dele XX, as principais cidades estadunidenses. A ocupação estadunidense começa por essa região, a região chamada de Nordeste, que compreende o leste e um pedaço do sul dos Grandes Lagos. É aí onde teve a Revolução Industrial, é aí onde se desenvolveu o pensamento estadunidense do sistema de doutrinas. Lá, desde o Destino Manifesto, aquela carta na qual, de maneira bem resumida, se diz que eles são enviados por Deus, e que se desenvolveu os outros pensamentos, desde a doutrina Monroe, América para os americanos, mas que na verdade ela tinha a função de trazer para a sociedade um conceito de americanismo, Depois veio a doutrina Truman, que é do pós-guerra, onde o keynesianismo, ou seja, uma forma de capitalismo no qual o Estado intervém na economia. E lá nos anos 80, com a presidência do Ronald Reagan, aparece a configuração da doutrina Hoover, popularmente hoje conhecida como doutrina Bush. Então é uma região que se estende desde o Oceano Atlântico até os Grandes Lagos, o nordeste dos Estados Unidos, compreendendo essas cidades que eu citei. São cidades importantes, que tem como Pittsburgh, que é um exemplo de uma cidade que tradicionalmente é conhecida como a cidade do aço. Tem Detroit como a cidade do automóvel, onde está lá a grande imagem da figuração do pensamento estadunidense pelo automóvel. E Boston, que é uma cidade tradicional, destacando-se como principal tecnopolo dessa região do Manufacturing Belt, e onde tem também outros setores, como a Universidade de Harvard e do MIT, o Instituto de Tecnologia estadunidenses. E a Carolina do Norte também é um estado que tem muito destaque nessa região. Aí seria a configuração estrutural desse cinturão. Hoje, os Estados Unidos têm o Sun Belt como a região mais desenvolvida do país. O Sun Belt vai compreender desde Seattle, lá no noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, fronteira com o Canadá, até São Francisco, Los Angeles, Austin, Houston, Miami, todas essas cidades vão compreender essa grande configuração que é o polo da tecnologia da terceira revolução industrial. É um cinturão chamado Cinturão do Sol, contrapondo ou concentrando o que tem do norte, do Manufacturing Belt, para o Sun Belt, que concentra as empresas do ramo de microeletrônica, biotecnologia e indústria aeroespacial. Na região encontra-se um imenso, gigantesco parque tecnológico, que se estende por 4 grandes cidades, no caso da Califórnia: Palo Alto, Santa Clara, São José e Cupertino. São cidades que vão compreender a base estrutural do Vale do Silício. Esse Vale do Silício, que é onde está a grande produção de tecnologia de ponta e é a principal área de produção tecnológica do mundo. O Sun Belt tem a principal área de produção tecnológica do mundo. Você, quando vai ao sul, que é dentro do Sun Belt, os estados do Texas, a cidade de Houston, a cidade de Austin, também são muito importantes. Então, assim, nós teremos a configuração e a divisão. Os Estados Unidos, no início, tinha lá o Manufacturing Belt, Nordeste, onde estão as montanhas Apalaches,
E logo após os anos da Segunda Guerra Mundial, os anos 50, vai se construindo até a chegada da terceira Revolução Industrial nos anos 60, e aí isso se transfere para o Oeste, conhecido como Sunbelt, que vai compreender as cidades desde Seattle, lá no noroeste, na divisa com o Canadá, aí vindo para São Francisco, São José, Palo Alto, Los Angeles, Austin, Houston, Miami, Canaveral. Então, toda essa compreensão estrutural. Nós dizemos geralmente que é um L, né? Sunbelt pega toda a costa oeste dos Estados Unidos, pega o sul e o sudeste dos Estados Unidos. Então, para você, mais um podcast do TV7. Atene-se, teremos mais podcasts da TV7. Não conte com a sorte, conte com a gente.